E aí, galera da Escola Pirâmide, beleza? Aqui é o Diego, do 9º ano. Sabe quando a gente ouve falar de química e já pensa naquelas explosões malucas de laboratório ou em misturar líquidos coloridos que soltam fumaça? Pois é, química é isso, mas é muito mais. Hoje eu vim falar de uma parte super legal dela que está em tudo, literalmente tudo ao nosso redor: a química orgânica. Sei que o nome pode parecer complicado, tipo coisa de cientista de filme, mas prometo que é mais fácil e mais interessante do que parece. É basicamente a química da vida e das coisas que a gente usa todos os dias. Então, o que é essa tal de química orgânica? Pensem nela como o estudo de uma turma muito especial de moléculas. É a química dos compostos que tem um elemento principal, um verdadeiro astro do rock da tabela periódica: o carbono. Quase tudo que é vivo ou que já foi vivo tem carbono na sua composição. Desde a gente passando pelas plantas até os dinossauros que viveram milhões de anos atrás. A química orgânica é o manual de instruções de como essas moléculas de carbono se juntam para formar as coisas mais incríveis que existem no nosso planeta. Ela não estuda só os seres vivos, não. A química orgânica também está por trás de muitos materiais que a gente inventou. Sabe aquela garrafa de plástico de refrigerante? Química orgânica. A gasolina que o carro do seu pai usa? Química orgânica também. A camiseta de algodão que você está vestindo agora mesmo? Sim, adivinhou. Química orgânica. É como se fosse um gigantesco jogo de Lego, onde as pecinhas são os átomos de carbono. E com elas, a gente consegue montar uma infinidade de coisas diferentes, desde as mais simples até as mais complexas. A parte mais legal é que, ao entender como essas pecinhas de carbono se encaixam, a gente começa a entender como o mundo funciona. Por que o açúcar é doce? Por que o plástico é flexível? Por que a gasolina queima e libera energia? As respostas para todas essas perguntas estão escondidas nas ligações e nas estruturas das moléculas orgânicas. É como descobrir os segredos por trás dos objetos e das substâncias que fazem parte da nossa rotina. É uma viagem fascinante que nos mostra a ciência em ação em cada momento do nosso dia. Agora vamos falar do protagonista dessa história toda: o átomo de carbono. Se a química orgânica fosse um filme de super-herói, o carbono seria o personagem principal, com certeza. Mas por que ele é tão especial assim? O que faz dele o elemento da vida? A resposta está na sua incrível capacidade de fazer amigos. Ou melhor, de fazer ligações químicas. Um único átomo de carbono consegue se ligar a até 4 outros átomos ao mesmo tempo. Isso é como ter 4 braços para se conectar com os vizinhos, o que é muita coisa no mundo dos átomos. Essa habilidade de fazer 4 ligações permite que o carbono forme estruturas super variadas e complexas. Ele pode se ligar a outros átomos de carbono, formando longas correntes, como se fossem colares de contas. Ele também pode formar anéis, como uma pulseira. E não para por aí. Ele ainda pode se ligar a outros elementos importantes, como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e muitos outros. Essa versatilidade é o que cria a imensa diversidade de moléculas orgânicas que conhecemos, desde as mais pequenininhas até as gigantescas, como o nosso DNA. Pensem no carbono como a peça de Lego mais versátil que existe, aquela que tem encaixes por todos os lados. Com ela, você não constrói só uma casinha ou um carrinho. Você pode construir um castelo, uma nave espacial, uma cidade inteira. É por isso que existem milhões de compostos orgânicos diferentes, cada um com suas propriedades e funções únicas. Essa capacidade de formar cadeias e anéis estáveis é o que dá a base para a construção de tudo que é vivo e de muitos materiais que usamos. Ele é o esqueleto de quase todas as moléculas importantes para nós. Então, da próxima vez que vocês olharem para um pedaço de pão, uma folha de árvore ou até para a sua própria mão, lembrem-se do carbono. Ele está lá, silenciosamente, formando as estruturas que dão forma e função a tudo isso. Ele é o elemento químico que constrói o palco da vida.
Estudar o carbono e suas combinações é como aprender o alfabeto com o qual a natureza escreve a história de tudo o que existe ao nosso redor. É por isso que ele é o verdadeiro super-herói da química orgânica e o ponto de partida para entendermos esse universo incrível. Beleza. Já entendemos que a química orgânica é a química do carbono e que ele é um elemento super versátil. Mas onde a gente encontra essas coisas na prática? A resposta é simples. Em todo lugar. Vamos começar pelo café da manhã. Açúcar, sacarose, pão, amido, feito de muitas glicoses, leite, lactose e gorduras. Antes de sair de casa, você já interagiu com um monte de química. Agora os materiais ao redor. Mochila, nylon ou poliéster, ou seja, plástico. Plásticos são polímeros, moléculas orgânicas gigantes. A cadeira de plástico onde você está sentado também é um exemplo. Roupas de algodão, vem de uma planta. A celulose forma o tecido. Roupas sintéticas, como o poliéster, também são produtos da química orgânica. É incrível pensar que a gente literalmente veste a química. Transporte, gasolina, etanol, diesel. Todos são hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio. Quando queimam, liberam a energia que estava nas ligações, fazendo o motor funcionar. Até o asfalto das ruas é um produto orgânico, derivado do petróleo. A química orgânica está literalmente pavimentando o nosso caminho. Até mesmo nos produtos de higiene e limpeza. Sabonete, moléculas com uma parte que gosta de água e outra que gosta de gordura. Isso ajuda a remover a sujeira. Detergentes, shampoos, perfumes. Todos eles têm moléculas orgânicas complexas, muitas criadas em laboratório. A química orgânica não está só na natureza. Está na tecnologia que torna nossa vida mais fácil, mais limpa e mais confortável. Depois de tudo isso, acho que deu para perceber por que estudar química orgânica é tão importante, né? Não é só para passar de ano ou para decorar fórmulas difíceis. É para entender o mundo de verdade. Quando você aprende sobre as moléculas do plástico, você começa a entender por que reciclar é tão crucial e por que alguns plásticos demoram centenas de anos para se decompor na natureza. Você passa a olhar para uma garrafa PET não apenas como lixo, mas como um material valioso que pode ser transformado em outras coisas. Quando você entende como funciona a molécula do açúcar e como nosso corpo a utiliza para gerar energia, você compreende melhor a importância de uma alimentação balanceada. Você entende por que comer doces demais pode não ser uma boa ideia. O conhecimento sobre as moléculas dos alimentos nos dá poder para fazer escolhas mais saudáveis para a nossa própria vida. A química orgânica nos dá as ferramentas para sermos consumidores mais conscientes e cidadãos mais informados sobre saúde, meio ambiente e tecnologia. É um conhecimento que a gente leva para a vida toda. Além disso, estudar química orgânica desperta a nossa curiosidade e a nossa capacidade de resolver problemas. Os químicos orgânicos são as pessoas que estão nos laboratórios agora mesmo desenvolvendo novos medicamentos para curar doenças, criando materiais mais sustentáveis para substituir os plásticos derivados do petróleo, pesquisando novas fontes de energia limpa. Entender os fundamentos dessa ciência pode ser o primeiro passo para, quem sabe, um de nós aqui da pirâmide se tornar um cientista que vai mudar o mundo no futuro. Então, galera, da próxima vez que a gente tiver uma aula de química, vamos pensar em tudo isso. Vamos olhar para as fórmulas e estruturas não como algo chato, mas como o código secreto que descreve o universo ao nosso redor. A química orgânica é a ciência que conecta a comida que comemos às roupas que vestimos, os remédios que nos curam, a energia que nos move. É a química da vida. E entender isso é, sem dúvida, uma das aventuras mais incríveis que a gente pode ter na escola. Vamos nessa?